Olá a todos, obrigado pela presença. Eu sou Sérgio Vieira, diretor de redação do jornal Diário do Grande ABC. E o Diário segue a sua cobertura desse momento tão importante, democrático do Brasil, que é a eleição. A gente segue, você pode acompanhar no nosso jornal impresso, nas nossas redes sociais, no nosso site, tudo que vem acontecendo na cobertura das eleições. Você que vai, daqui a 10 dias, poder escolher o seu candidato a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E o Diário segue então fazendo essa cobertura, ouvindo candidatos, ouvindo liderança, gente que possa ajudar você, cidadão, a definir o seu voto, a ter todas as informações possíveis para que você possa definir o seu voto no dia 2. E hoje a gente vai falar de uma dessas eleições, de uma dessas candidaturas, que é a escolha do voto para senador. Você sabe o que faz um senador da República? Então a gente vai ter a oportunidade hoje de falar um pouco a importância desse voto e desse cargo na política brasileira. Para isso, a gente tem a imensa satisfação de receber hoje aqui na sede do Diário do Grande ABC, aqui nos estúdios do DG ABC TV, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e candidato ao Senado de São Paulo, Marcos Pontes. Ministro, muito obrigado por vir aqui, bater esse papo com os internautas, com os moradores do Grande ABC, vir aqui no Diário do Grande ABC. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço, um prazer poder falar contigo, agradeço a oportunidade de falar com os moradores aqui do ABC, uma região extremamente importante para o nosso estado, né, e sem dúvida nenhuma apresentar essas propostas, é importante que eles ouçam, né, e que eles apoiem. É verdade. Ministro, então começo perguntando para o senhor, por que o senhor deseja ser senador? Olha, eu tive, vamos dizer, ao longo da minha vida, uma experiência muito grande no aspecto internacional, né, então a capacidade de trazer, né, acordos de interesse para o Brasil, acordos de interesse, né, para a geração de empregos, por exemplo, e também depois com a experiência como ministro, né, eu fui ministro de Comunicações e ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. Você percebe que muitas coisas acontecem e são travadas muitas vezes dentro do Congresso Nacional. Políticas importantes às vezes passam por lá, demoram um tempo e precisa de alguém que tenha capacidade técnica para explicar a importância desses projetos, a importância de que esses projetos trabalhem. Hoje em dia cada vez mais é tecnologia, né, em todos os setores, e o nosso estado de São Paulo, né, precisa de uma representação muito técnica, muito eficiente nesse sentido, que possa trazer recursos para o estado, possa trazer empregos para o estado de São Paulo, colocar essa locomotiva, vamos dizer assim, né, novamente acelerada aqui. Então eu percebi que eu seria muito útil, né, nessa posição no Senado, principalmente se eu conseguir assumir a Comissão de Ciência e Tecnologia no Senado, que esse é o meu objetivo lá, e trabalhar em parceria com o ministro da Ciência e Tecnologia que estiver lá trabalhando ali, com os outros ministros e trazendo essas coisas importantes para o estado de São Paulo. Ministro, o senhor sempre disse no período que o senhor esteve no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, uma questão importante que o senhor sempre apontou, que é a questão do orçamento. O senhor sempre disse que era insuficiente o orçamento para esse setor tão importante né, do Brasil. No Senado o senhor vai brigar também por mais recursos para esse setor? Não tenha dúvida. Essa é uma briga constante. Por quê? Quando você pensa em todos os países envolvidos, todos, sem exceção, olhe todos eles, o que eles têm em comum? Eles têm ciência, tecnologia e inovação muito desenvolvida. Por quê? Quando você tem, isso é como se fosse um coração, né? Você pulsa sangue, vamos dizer assim, para todos os setores. Então, ciência, tecnologia e inovações, você quer melhorar a saúde, você melhora a prevenção, o monitoramento, a infraestrutura, o tratamento através de ciência e tecnologia. Quantas coisas são feitas ali. Você quer melhorar, vamos supor, a educação, você usa ciência, tecnologia e inovações. Você quer melhorar a infraestrutura, defesa, segurança pública, tudo depende de ciência, tecnologia e inovação. Portanto, é lógico, né, de se imaginar que recursos para ciência e tecnologia não são gastos, são investimentos que dão um retorno enorme. Posso depois, se você quiser, dar um exemplo em números aqui, né, sobre isso aí. E por isso que é importante você advogar a favor da ciência e tecnologia. Eu já fazia isso no Ministério, no Senado vai ser a mesma coisa, na defesa da manutenção do orçamento e o aumento do orçamento. No Ministério eu consegui equacionar isso, derivando não só do orçamento da União, mas não ficar dependente só do orçamento da União, aquele acotovelado por todos os ministérios ali. Então nós colocamos mais duas fontes. Uma Secretaria de Estruturas Financeiras, que hoje é capaz, aliás, a gente tem que elogiar o TCU aqui, pelo suporte que deu para descobrir as maneiras para fazer isso, o Tribunal de Contas da União. E com isso a gente consegue receber recursos hoje para projetos de instituições de pesquisa do Ministério do setor privado.
Então, hoje, essas instituições, elas têm, por exemplo, um orçamento X, elas têm 4, 5X de orçamento vindo do setor privado para projetos. Essa é uma mudança do paradigma de investimento no Brasil. Além disso, nós também conseguimos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele seja descontingenciado completamente pela Lei 177. Isso significa mais 9 bilhões de reais por ano para investimento nas diversas áreas, agricultura, etc., através de tecnologia. Então, com isso, a gente conseguiu equacionar e resolver, eu vou ter entre aspas, resolver o assunto de orçamento. Eu peguei o Ministério devendo 350 milhões e entreguei com um superávit de 9 bi. Só que as coisas passam pelo Congresso e muitas vezes ali, onde a última fase da decisão de orçamento de vários orçamentos, essas aplicações de recursos, às vezes você vê que está indo para um setor e de repente vai para o outro. Então tem que tomar conta, não pode contingenciar o orçamento de ciência e tecnologia. Então eu vou estar lá de guarda, vamos dizer assim, para garantir que tenha esse orçamento, aumente e que seja bem aplicado. Hoje corresponde a quantos por cento? Eu tenho uma ideia de quanto corresponde ao orçamento da União, ciência e tecnologia? Olha, em valores de percentuais é difícil de saber. O discricionário, vamos dizer assim, aquilo, o que acontece com o orçamento da União? Você tem o orçamento da arrecadação, aí você tem um piso, que ali dentro desse piso você tem todos os gastos obrigatórios, vinculados, etc., que cresce, obviamente, por ano. O ideal é que isso aí reduza, com redução do tamanho do Estado, e você tem um teto de gasto baseado, né, na inflação do ano anterior, né, que mantém ali. E com isso você tem um dinheiro de investimento do governo que é por essa fase. Então dá menos de 7%. 93% vai para os obrigatórios. Então menos de 7%. E desses 7%, um percentual vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Os ministérios que têm o maior recurso são o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Infraestrutura, de Desenvolvimento Regional, e o da Ciência e Tecnologia é um percentual bem baixo. Se você for ver em termos do PIB, nós investimos no Brasil cerca de 1% do PIB. O ideal é chegar a 3%. Na Coreia do Sul, por exemplo, chegam a 5%. Mas isso aí, 75% veio do setor privado. Por isso que a mudança desse paradigma de investimento na ciência e tecnologia no Brasil, trazendo investimento privado, é essencial. Mas o empresário não vai investir sem ter um retorno de investimento, obviamente. Nós também, quando a gente coloca o nosso imposto lá, por isso que eu cobrava no Ministério nota fiscal e emprego. Tudo que a gente fizer aqui, no final das contas, tem que converter em nota fiscal e emprego. Então, isso aí também é uma mudança de cultura e a gente já mudou um pouco esse paradigma, colocando, se o pessoal digitar investe.mcti.gov.br, vai ver ali se você pode investir em projetos de ciência e tecnologia no Brasil. Mas isso vai melhorar ainda cada vez mais. Vamos trazer isso para dentro da educação também. Certo. Agora, a pessoa viveu no Ministério um período difícil ali, que foi o período da pandemia, né? Que se já era difícil o orçamento, já era difícil poder dividir o orçamento com as outras pastas, imagino que na pandemia isso tenha ficado ainda mais difícil. Como é que foi garantir recursos para ciência, tecnologia e inovações durante a pandemia e o que foi afetado, ministro? Durante a pandemia, o que aconteceu? Se você olhar o discricionário do Ministério de Ciência e Tecnologia, quando eu cheguei no primeiro ano de discricionário, nós tínhamos 3,7 bilhões. Parece bastante quando você fala assim, mas tem que levar em conta que o Ministério tem 28 unidades vinculadas, um terço disso aí é para bolsas, ou seja, aproximadamente 1 bilhão é para bolsas de pesquisa do CNPq, sobra os outros 2 terços, em torno de 2 bilhões e pouco, você tem que distribuir nessas unidades. São unidades grandes, você pega um INPE, ele tem unidade de São José dos Campos, Cachoeira Paulista, Natal, né, Belém, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, e assim vai. Então, como é que você faz isso? Né? Por isso que eu fiz essa maneira de ter mais 2 fontes de orçamento para poder gerir o Ministério. Mas, durante a pandemia, de 3,7 baixou para 3,2. Todos os ministérios tiveram um orçamento reduzido, que se manteve em 2021, também reduzido, em termos de 3,2, porque o governo federal estava investindo de forma correta, o Paulo Guedes estava fazendo correto, está fazendo correto, colocando recursos para o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, por exemplo, foi 355 bilhões do governo federal para apoiar, para ajudar as pessoas a não morrerem de fome, né? Então, era extremamente importante isso, o correspondente a 15 anos de Bolsa Família, né? Colocado em um ano. Mas, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu consegui um acréscimo de 1 bilhão,
né, para ser aplicado diretamente no combate ao Covid. Com isso, nós conseguimos ativar através da rede Vírus MCTI, depois o pessoal procura aí, rede Vírus MCTI. Eu montei essa rede de pesquisadores um mês antes do começo da pandemia, porque eu já estava vendo lá na China o que estava acontecendo. Então, o meu secretário de pesquisa, um profissional excelente, Marcelo Morales, é um médico pesquisador, ele falou assim, vamos montar isso aqui antes. Então, nós montamos essa rede, nos deu, vamos dizer, toda a estratégia que nós seguimos no Ministério. E essa estratégia compôs o que a gente chama agora do Ministério de programa escudo. Eu vou trazer aqui para São Paulo, das minhas propostas é montar em São Paulo um programa escudo para as próximas pandemias. Então o Brasil nunca mais vai ser tão afetado quanto foi no Covid, que a gente estava despreparado, agora a gente não está mais graças ao Ministério. E aí inclui desenvolvimento de testes diagnósticos nacionais, desenvolvimento de remédios nacionais, acompanhamento de águas residuárias, esgoto, acompanhamento de animais silvestres, sequenciamento genético no país todo, e a gente vai reforçar isso em São Paulo, construção de laboratórios de nível de biossegurança 3, nível de biossegurança é para dar segurança ao pesquisador que está manipulando o vírus e também para não vazar aquilo do laboratório. A construção já está em construção aqui em São Paulo também, então coincidentemente muitas coisas foram feitas aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo. O laboratório de biossegurança 4 é o único da América Latina e o único do planeta acoplado a um acelerador de partículas. Isso vai acelerar a produção de medicamentos, de vacinas e a produção de vacinas com desenvolvimento nacional. O Brasil nunca tinha desenvolvido vacinas. Hoje em dia, graças ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, na minha gestão, o Brasil quebrou esse paradigma. Nós hoje somos desenvolvedores de vacinas. Estamos desenvolvendo agora vacina para varíola de macaco. Já desenvolvemos vacina de RNA de terceira geração para a Covid, que vai servir para dengue e outras coisas. Então o Brasil hoje passa a fazer parte do rol de países que são capazes de desenvolver vacinas para qualquer coisa. Então você vê, isso foi feito com 1 bilhão. Então quando o pessoal fala que ciência é cara, mentira. Ciência não é cara. O que é caro é não ter ciência. Então, quando a gente tem ciência, você consegue economizar muito recurso. Depois, se você quiser, o tempo, eu estou preocupado com o tempo, mas não, aqui tem muito tempo. Tem um xenotransplante que a gente também colocou aqui em São Paulo. Isso aí é fazer transplantes de rins de porcos para seres humanos. Obviamente são porcos desenvolvidos em laboratório para ter a melhor adaptação, né, e não rejeição. Com isso a gente consegue economizar com esse sistema. A gente investe por ano 100 milhões e salva, vamos dizer assim, para o Ministério da Saúde 3,6 bilhões por ano de custo de diálise. E o Ministério da Saúde pode aplicar isso, por exemplo, na tabela do SUS aqui para a gente. Interessante. Agora, ministro, de qualquer forma, foi um período também tenso politicamente, o período da pandemia. E queria perguntar para o senhor, o senhor defende tanto, é um defensor tão grande da ciência. Como é que foi lidar com aquele período entre os que defendiam a ciência e os que não defendiam a ciência? O senhor defende a ciência? Lógico, né? Eu trabalho com a ciência a vida toda, eu sou vamos dizer assim, minha vida foi voltada na tecnologia. Poucas pessoas podem dizer que dependeu a vida, literalmente, né, de tecnologia. Quando você senta num foguete com 200 toneladas de combustível, você tem que acreditar na engenharia que está ali embaixo, na ciência, porque caso contrário, né, a sua vida não vai muito longe, vamos dizer assim. Então, sim, eu sou obviamente como ministro de Ciência e Tecnologia também, extremo defensor da ciência. Muitas narrativas acontecem. Quando você mistura narrativas políticas, né, em qualquer instância, até no jornalismo, dentro do Congresso, etc., com a ciência, começa a aparecer muita coisa estranha no meio do caminho. E para nós que trabalhamos com ciência séria, o que a gente faz? Continua a fazer o seu trabalho, deixa parece até pseudocientistas falando na imprensa sobre isso, sobre aquilo, não, continua a fazer o trabalho. Cientistas têm essa característica. O nosso trabalho é extremamente importante para a sociedade como um todo. É ali que geram vacinas, remédios, é ali que a gente gera soluções para a segurança pública, para a gente mudar de área, assim, para a segurança pública, por exemplo, com inteligência artificial, com inteligência para a polícia. É ali que geram soluções para a agricultura, para as diversas áreas. A gente não pode ficar indo para lá e para cá, a gente tem que manter o foco, né? Isso é muito característico de engenheiro ou de cientista. O senhor conseguiu levar isso para o governo Bolsonaro? O senhor acha que hoje dá para dizer que o governo Bolsonaro defende a ciência? Qual a sua avaliação? Não é uma questão de defender ou não, tem que fazer o que está previsto institucionalmente. Então, o presidente Bolsonaro, por exemplo, em questão de vacina, né? Ele colocou, nós compramos, né, através do Ministério da Saúde,
foram comprados mais de 500, foram 600 milhões de doses de vacina, de diversos tipos de vacina. E chegaram no Brasil, né, você vê que cerca de um mês depois da primeira vacina aplicada no planeta. A primeira vacina foi em dezembro, dia 8 de dezembro, né, de 2020. É isso aí, 2 de dezembro de 2020. E aqui no Brasil, no começo em janeiro, se não me engano, dia 20 de janeiro, já estava sendo aplicado doses de vacina. Aí havia briga de Estado, né, Estado de São Paulo, lá. Isso é ruim, ou seja, nós trabalhamos num país só. E com isso, o presidente, através do Ministério da Saúde, comprou essas doses. Todas as pessoas foram vacinadas no Brasil através de recursos do Ministério da Saúde, foram distribuídos para os estados as vacinas. Nós tivemos um dos países mais vacinados do planeta Terra, mais vacinado em termos percentuais, né? Mais de 80% das pessoas no Brasil são completamente vacinadas, mais vacinado que os Estados Unidos, mais vacinado que outros países lá. Né? Tem que ver os números com detalhes, mas nós somos um dos países mais vacinados do planeta. Agora, na parte de orçamento, etc., faz parte esse acotovelamento, é normal. O que seria muito estranho, por exemplo, o presidente fala assim, não, eu só vou colocar dinheiro aqui, vou deixar o Ministério da Cidadania, essa questão aí de auxílio, deixar para fora. Não, a gente tem que distribuir, então tem que se entender isso aí. Então, eu sempre dei as minhas cotoveladas lá também, né, junto com o Paulo Guedes lá, para conseguir recursos para o Ministério. Faz parte. Até quem é do Ministério tem que brigar, no bom sentido, para conseguir recursos. Né? Exato. Agora, ministro, o senhor está aqui visitando aqui o Grande ABC. O Grande ABC, historicamente, é o berço da indústria automotiva, sempre foi muito forte na questão da indústria e vem sofrendo um processo de desindustrialização nos últimos anos. O senhor que também, na pasta do senhor, também tem entre escopo aí falar sobre inovações. O senhor acha que inovação tecnológica pode ser um caminho para uma região como o ABC? Sem dúvida nenhuma. Você falou exatamente o ponto. Por quê? Se você olhar no aspecto internacional, o que aconteceu? Ao longo do tempo, a China, ela se colocou como a fábrica do planeta. E foi uma decisão que ela tomou lá atrás, eu acho importante o país se posicionar, falar, eu quero ser isso. Por isso que eu criei lá no Ministério também, eu reativei o CCT, o Conselho de Ciência e Tecnologia, para pensar lá na frente, o que a gente quer para ciência, tecnologia e inovações daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. E a gente faz as políticas para chegar lá. Se você for tentar competir com a China hoje em dia, com esses países, em termos de produção em escala, você não vai ter sucesso, porque eles conseguem produzir muito mais barato, né? E com qualidade boa hoje em dia. Então você tem que competir em inovação e até em inovação incremental. Você pegar alguma coisa, melhorar aquilo lá e você consegue entrar no mercado. Veja empresas como a WEG aqui no Brasil, ela faz isso com maestria, né? E nós podemos fazer isso. Então por isso que eu desenvolvi no Ministério tecnologias que eu chamo de tecnologias habilitadoras, que são aquelas tecnologias que permitem construção de sistemas mais complexos, tipo inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, internet das coisas, materiais avançados. Então a gente deu uma corrida muito grande nessa parte. Então hoje nós temos nióbio, nós temos materiais avançados, nióbio, grafeno, terras raras, não só a mineração, mas também a depuração daquilo e a transformação disso em produtos. Então isso está bem desenvolvido no Brasil. Então trabalhamos em super baterias. E aí eu vou chegar, quando eu falei de super baterias aqui, o Brasil está bem adiantado nesse sentido, bateria com nióbio, lítio, grafeno e em estado sólido. Vamos pensar nos carros do futuro, já que você falou da indústria automotiva. A primeira parte é a colocação de indústria 4.0. A indústria automotiva ela sempre esteve bem à frente em termos de robótica, etc., então ela tem um desenvolvimento grande em termos de 4.0, usando a internet das coisas. Eu criei em Sorocaba o Centro de Excelência da Indústria 4.0 no Brasil, aqui em São Paulo também, Sorocaba. Mas não para por aí. O desenvolvimento de inteligência artificial e de sistemas de propulsão, principalmente, o que vai mudar nos carros no futuro vai ser a propulsão. Os motores, motores hoje a gente tem no Brasil gasolina, combustível fóssil, etanol, combustível, biocombustível, renovável, mas a tendência é que sejam híbridos, biocombustível com elétrico. Para ter essa transição de fóssil para o futuro aqui, o futuro está em células de hidrogênio, por enquanto essa tecnologia é melhor, essa transição ela vai ser através de baterias, através da parte elétrica com o biocombustível. Por isso que eu investi também no desenvolvimento de biocombustíveis mais eficientes, aí você tem biometano e uma série de coisas,
e também em baterias para melhorar essa eficiência. E depois a gente vai seguir para o hidrogênio verde. Também já criei um centro no Ministério, lá em Campina Grande, para desenvolvimento de hidrogênio a partir de gases de pré-sal e etanol. Então, no futuro, o que vai acontecer? Você vai pegar o seu carro, abastecer de etanol, ele vai transformar isso em hidrogênio e vai girar o carro com uma eficiência muito maior. Alguns exemplos, a indústria tem que se adaptar. Então, esse trabalho meu como senador, que conhece tecnologia, que consegue trazer essas inovações de fora para uma região como essa, você conseguir introduzir isso dentro das indústrias, isso vai ser essencial para produzir emprego, para retornar o emprego aqui. Emprego, no final, eu falo muito disso porque é a melhor coisa que você tem para tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade, movimentar a economia, então gerar emprego através de inovação dentro da indústria automotiva. O caminho, então, da indústria aqui no Grande ABC, na avaliação do senhor, é na tecnologia, é na inovação? Tecnologia. Tecnologia, isso é essencial. Você pega algumas das regiões daqui, por exemplo, que podem trabalhar e muito bem com tecnologia de informação e comunicação, é outra vertente, né? Muito importante. Nós temos hoje em dia 300 mil vagas de emprego nessa área abertas. O que está faltando? Falta pessoal qualificado. E ao mesmo tempo você tem muita gente desempregada. Embora esteja caindo o nível de desemprego no país, né, começou lá em 14% no começo, e hoje já está abaixo de 10%, cerca de 9%, um índice excelente, e vamos terminar o ano com 8%, segundo o Paulo Guedes. Mas isso tem que se expandir para todas as áreas, principalmente aquelas pessoas com vulnerabilidade. Lembra que eu vim da periferia, então eu sei muito bem o que é isso, a necessidade de você ter qualificação e emprego. Por isso que uma das minhas propostas é colocar ensino profissionalizante para todos os alunos do ensino médio. Pô, e dá para fazer isso? Dá. E eu sei de onde sai o recurso, eu sei como fazer, eu tenho um projeto pronto, já que comecei a preparar no Ministério. Eu ia aplicar em Santa Catarina, agora eu vou aplicar aqui no estado de São Paulo. Entendi. Queria falar um pouco também vamos falar um pouco sobre a sua experiência no espaço, acho que é importante. Eu sou o astronauta mais famoso aí do Brasil. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, o senhor foi à Estação Espacial em 2006. Isso. De lá para cá, a gente percebe que não houve muito avanço, quer dizer, foi muito importante a sua ida, mas o que eu queria perguntar para o senhor é por que não se avançou, não se aproveitou mais essa oportunidade da ida do senhor à Estação Espacial para que o Brasil pudesse desenvolver um programa espacial? O programa espacial no Brasil ele foi muito relegado em segundo plano, foi colocado em segundo plano durante muito tempo pelos outros governos, o que é uma coisa ilógica, porque o Brasil, na dimensão que tem, precisa de um programa espacial forte. Para quê? Bom, em termos de infraestrutura satelital, por exemplo, para monitoramento, você vê os satélites que a gente utiliza lá no INPE, são satélites, grande parte deles são estrangeiros. A gente começou a fazer, nós temos a Amazônia 1, agora vamos fazer os nossos satélites também. Para você melhorar a agricultura, melhorar as comunicações, melhorar o ambiente de oceano também. Eu desenvolvi no Ministério, eu criei no Ministério o Instituto Nacional do Mar. Você vê que absurdo, o país do tamanho do nosso, com um litoral do tamanho do nosso, 7 mil quilômetros, aí nunca teve um Instituto Nacional do Mar. Pô, aí eu criei, era um pedido de 15 anos da comunidade científica, então eu criei. E isso vai ser apoiado por satélites também. Muita coisa pode ser feita por satélite. Nós temos agora a Constelação 9, etc. Mas durante muito tempo ficou parado. Você vê, ficou 36 anos o Centro Espacial de Alcântara, com os quilombolas foram deslocados de lugar, ficaram 36 anos lá, à deriva, vamos dizer assim, em 7 agrovilas, nunca nenhum ministro tinha ido lá falar com eles, nunca. Eu falo, pô, isso é um absurdo, eu fui lá falar com eles, tu tem que olhar, no olho a olho, assim, né? Eu falei, pô, qual o problema de vocês, o que vocês precisam? Aí o pessoal ficou, não, a gente tem medo de ser deslocado. Eu falei, olha, enquanto eu for ministro, vocês não vão ser deslocados daqui, então isso é minha palavra, mesmo que eu tenha que fazer piquete com vocês aqui, vocês não vão ser deslocados. E nós melhoramos as agrovilas, isso foi um problema de 36 anos, não tinham nem posse coletiva, nem posse de terra, você teve um absurdo. Aí chegamos lá, Ministério da Defesa, através do Comaer, né, Comando Aeronáutica, deu titulação de terra. Então, um problema de 36 anos resolvido no governo Bolsonaro, né? E problema, por exemplo, de 20 anos esperando o acordo de salvaguardas tecnológicas, parado no Congresso lá. Teve que ir eu lá para falar com os senadores, com os deputados, para convencer tecnicamente da importância. Hoje o centro opera em modo comercial, já tem lançamento de foguete da Coreia do Sul esse ano, tem mais 5 empresas de fora também. E isso aí não põe em risco nada de soberania, muito pelo contrário,
pode fornecer para o Programa Espacial Brasileiro de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano. Olha a diferença, né? O nosso programa, depois que eu entrei no Ministério, ele decolou, vamos dizer assim. Começamos a investir em foguetes nacionais, literalmente. Investimos em foguetes nacionais, foguetes de treinamento, foguetes agora de propelente líquido, né, foguetes híbridos, esses da Coreia do Sul, satélites, novos satélites, a infraestrutura do INPE, né, tem um supercomputador lá que está sendo trocado, que é o Tupã, tem um Atos chegando para entrar no lugar, mais um outro novo supercomputador lá, o aumento do laboratório de integração em testes. Botei o Brasil no Artemis. Hoje o Brasil está na fronteira dos programas espaciais. Nós vamos dizer assim, né, junto com o programa Artemis, com os sistemas brasileiros também sendo colocados lá junto, como rovers. Já tem um satélite sendo desenvolvido no ITA, que vai ficar em órbita da Lua. Vamos voltar à Lua a partir de 2025, para Marte a partir de 2035. Agora o Brasil está no ponto de programa espacial, para valer, né? Uhum. Ministro, falando um pouco de política, de eleição propriamente dita, a eleição para o Senado tem se mostrado também, assim como a eleição para presidente e para governador também, tem se mostrado muito polarizado. Nesse caso, também o senhor seria o representante do governo Bolsonaro e Márcio França, ex-governador de São Paulo, também candidato a senador, os dois estão na ponta aí das pesquisas. Com uma vantagem, algumas pesquisas mostram uma ligeira vantagem para o ex-governador. Qual que é a estratégia para esses últimos 10 dias, ministro, para poder angariar esses votos e alcançar, segundo as pesquisas, o ex-governador Márcio França? Há alguma possibilidade, alguma estratégia de voto útil, de trazer o eleitor da direita, aquele, por exemplo, que apoia a Janaína Pascoal, o eleitor que hoje ainda não decidiu? Como é que é a estratégia para trazer esse voto? Nós estamos agora nessa reta final e o que eu observo, eu viajei bastante pelo interior do estado, né, como candidato ao Senado aqui. Aliás, para quem não lembra, o número é 222, tá? É fácil de lembrar, no dia 2, 222. Né? Eu tenho andado pelo interior do estado e você vê a aceitação é imediata à minha candidatura. O que existe ainda, se você olhar, isso é comum para senador. Eu não vou discutir as razões disso, mas existem razões, mas as pessoas deixam para decidir o senador meio para o final, assim. Então tem muito ainda desconhecimento. A pessoa, quando sabe, porque eu sou candidato, fala, pô, então eu vou votar em você, aquela coisa toda tal. Então você vê que essa atração é muito imediata. Então nós temos ainda muitas pessoas indecisas, que a gente vai trazer para o nosso lado, a gente vai ganhar essa eleição, né, e eu vou ultrapassar, né, nas pesquisas, vamos dizer assim, nessas mais que aparecem mais, vamos dizer assim, porque no interior existem várias pesquisas lá, e nessas pesquisas eu já estou na frente no interior. E então, o que eu estou muito confiante nisso aí, de ganhar essa eleição, vou continuar com essa estratégia que a gente tem. Agora eu vou trabalhar aqui no ABC, trabalhar na cidade de São Paulo, né, para as pessoas saberem que eu sou candidato. Continua os programas de TV, sempre com ética, porque eu não gosto dessa briga, ficar apontando o dedo um para o outro. Eu acho que quem faz isso é porque não tem coisa para mostrar em termos de proposta. Eu todo dia de manhã, lá no @astropontes, que é o meu Instagram, né? @astropontes, eu apresento propostas, tem o diário de bordo lá. Hoje eu falei de saúde, essa semana eu falei de segurança pública, educação, reforma tributária. As pessoas saberem que tem conteúdo isso aí. Então a gente vai acelerar bastante agora também. Eu digo para as pessoas o seguinte, que você tem 7 critérios para você escolher um candidato. Agora saindo assim, olhando como eleitor, né? 7 critérios. Primeiro, veja a história de vida da pessoa. Veja se é uma história de vida que te inspira. Segundo, veja a formação acadêmica. Eu sou formado no ITA, por exemplo. Eu sei o que fazer. Eu sei discutir, argumentar tecnicamente em assuntos importantíssimos para o país. Eu fazia isso na NASA por 20 anos. Veja o currículo. Essa pessoa já se dedicou ao Brasil, já colocou a vida, eu já coloquei minha vida literalmente pelo país. Veja a ficha corrida, vamos chamar assim, da pessoa. Puxa lá na internet, no Google, põe o nome da pessoa, veja investigação ou processo. Você não pode votar em alguém, principalmente para o Senado, que tenha qualquer processo grande, e não vai dar certo isso. Então você precisa colocar isso. Depois, veja as propostas da pessoa. É importante ver as propostas. Está lá no meu Instagram, acompanhe as propostas. Sexto, veja a índole da pessoa, o caráter da pessoa. A gente vê pelas pequenas coisas. É aquela pessoa que tem estabilidade emocional. É uma pessoa que uma hora está falando uma coisa, outra hora muda. Por exemplo, eu te apoio agora, depois eu vou pedir o seu impeachment, coisa assim do tipo.
e veja finalmente se você se identifica com a pessoa. Eu defendo, por exemplo, né, a vida, eu sou contra aborto, sou contra ideologia de gênero, sou contra a corrupção, obviamente, sou contra drogas, sou a favor da liberdade de imprensa, etc. Tem que se identificar com a pessoa, né? Então, usando esse critério básico, você vai ver ali que você naturalmente vai escolher o melhor candidato. Eu tenho certeza que eles vão me escolher aqui em São Paulo e nesse período final a gente precisa juntar a direita, sem dúvida nenhuma. Então, se fosse invertido, por exemplo, se tivesse a Janaína lá na frente, eu tivesse sem chance de chegar, eu mesmo ia falar assim, gente, vamos apoiar, porque se a gente quer que a direita vença, a gente tem que se unir. Isso parte também do candidato. Então, o voto útil, como é chamado assim, é extremamente importante nesse momento, para as pessoas agregarem aqui junto comigo, aquelas pessoas que querem realmente ver a direita vencer, vamos agregar junto comigo aqui, vamos vencer e vamos vencer de lavada, assim, que vai ser muito importante isso. Ministro, chegamos ao fim desse bate-papo, queria agradecer demais a visita do senhor aqui ao Diário do Grande ABC, desejar sucesso nessa sua empreitada e agradecer aí, colocar o Diário à disposição aí para o senhor poder dar o recado final aí para os eleitores. Obrigado. Gente, nós estamos chegando no final, né, dessa campanha. Falta cerca de uma semana. E eu preciso não só do seu voto, na Astronauta Marcos Pontes, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, vote 222, mas também eu preciso da sua ajuda para divulgar isso com os amigos, divulgar nas suas redes sociais. Nós precisamos nos juntar, nos unir, de forma que a gente tenha aí um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças, que a gente não tenha medo. Pesquise, use o Google, por exemplo, pesquise a corrupção do passado, convença as pessoas usando dados. Eu trabalho com lógica, né? Então pesquise usando dados. Eu tenho certeza que eu sou o melhor candidato para o Senado aqui em São Paulo. Eu vou trazer recursos para o Estado de São Paulo, vou trazer empresas internacionais para trazer empregos aqui para o Estado de São Paulo, desenvolvimento em todas as áreas, mas para isso, inicialmente, eu preciso do seu voto. Estou contando com isso. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, ministro. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Parte dessa entrevista você vai ver na edição dessa sexta-feira do Jornal Impresso do Diário do Grande ABC. E você também vai poder ouvir essa entrevista em áudio no podcast do Diário do Grande ABC no Spotify. A gente segue fazendo essa cobertura das eleições em todas as plataformas do Diário do Grande ABC. Cobertura de eleições é aqui no Diário do Grande ABC. Muito obrigado a todos.